Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para a gente realizar uma prévia de como vai ser a nossa aula prática de fisioterapia pediátrica. Bom, o enfoque da nossa aula prática de pediatria é eu ensinar para vocês praticamente alguns conceitos importantes para avaliar e para tratar uma criança dentro da perspectiva de reabilitação fisioterapêutica. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a avaliação pediátrica. Vocês já pensaram como que a gente parte do princípio de reabilitar uma criança? Como que a gente deve fazer isso? Quais os princípios que a gente deve ter para que a gente consiga colocar em prática algumas das técnicas que a gente aprende ao longo do nosso curso? Bom, quando a gente fala em pediatria, a gente tem que sempre levar em conta o desenvolvimento motor. Quando uma criança ela tem alguma disfunção, qualquer que seja a sua patologia, muitas vezes ela é privada de passar pelas fases do desenvolvimento motor normal que todos nós passamos quando criança. Então, toda aquela exploração que a criança faz na casa, todas aquelas vivências que ela faz de rolar, de se rastejar, de assumir a posição de gatinho, de engatinhar, de passar por embaixo de móveis, de cadeiras, de mesa, de escalar nas pernas da mãe quando a mãe está lá fazendo comida ou lavando louça, de treinar a posição em pé. Tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento e maturidade cerebral. Então, nós temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem um processo de desenvolvimento cerebral que acontece com essa exploração, com essa vivência que a criança busca, né, no exterior, e ela também está preparando o aparelho locomotor dela, preparando o sistema muscular, o sistema articular, o sistema ósseo, para que ela esteja apta a realizar as funções motoras que a gente realiza e utiliza para o resto da vida. Tudo isso, então, faz parte de um processo que intera sistema nervoso com o sistema muscular, e a gente chama isso de desenvolvimento motor normal. Acontece que quando a minha criança ela é acometida por alguma patologia, muitas vezes a patologia restringe ela de vivenciar essa exploração que ela faria sozinha se não tivesse uma patologia. E isso compromete esse processo de desenvolvimento motor. Isso impede maturação de estruturas específicas do meu sistema nervoso e compromete o processo de adaptação, de promoção daquelas estruturas envolvidas na locomoção que eu preciso para desenvolver algumas tarefas. Então, quando a gente fala em tratamento fisioterapêutico na pediatria, a gente sempre leva em consideração as fases do desenvolvimento motor normal. Então, a gente sempre vai aplicar as nossas técnicas, as nossas condutas fisioterapêuticas de acordo com os objetivos traçados depois de ter avaliado a minha criança, sempre dentro dessa esfera de desenvolvimento motor normal. E é isso que eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui hoje. Então, eu trouxe aqui a nossa ajudante e ela vai vivenciar para vocês algumas das posições que são imprescindíveis para a criança conseguir adquirir o processo de marcha. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós faríamos a avaliação de uma criança. Então, chegou no meu consultório, chegou na minha clínica, chegou no meu estágio uma criança e eu preciso avaliar a minha criança. Além de avaliar as suas disfunções, e isso vai ser de acordo com a patologia que ela apresentar, a gente tem alguns testes específicos, né, algumas avaliações específicas. A gente precisa fazer uma avaliação do desenvolvimento motor para a gente calcular qual a idade motora que a minha criança está. Que fase que ela conseguiu chegar e que fase que ela não conseguiu evoluir, para que eu, através do meu estímulo, consiga ofertar isso para ela e cercar ela de possibilidades para ela evoluir dentro desse processo de maturidade cerebral e maturidade e promoção do aparelho locomotor. Então, a gente vai ver aqui uma dinâmica de como nós faríamos esse processo de avaliação dos padrões motores, tá certo? Bom, então a gente começa com o padrão mais simples de todos,
que é colocando a minha criança em decúbito dorsal ou na posição supino. E eu observo tudo que ela é capaz de fazer nessa posição. Então eu coloco a minha criança deitada em supino, né, ou em decúbito dorsal, com a barriguinha virada para cima. E aí, o que eu devo observar? Primeira coisa é como ela mantém essa posição. Ela mantém uma postura simétrica, a cabeça está alinhada, os membros superiores estão distendidos ao longo do corpo, existe uma simetria corporal relacionando cabeça, tronco e membros ou não? Quando eu coloco ela nessa posição, eu já percebo uma posição completamente assimétrica, ela está deitada toda torta, ela não consegue organizar essa postura, eu percebo que a cabeça fica sempre rodada para um dos lados, os membros também não conseguem ficar simétricos. Bom, então a primeira coisa é avaliar se existe simetria nessa posição. Depois eu ainda avalio se a minha criança ela é capaz de acompanhar um objeto com os olhos. Então, eu trago um objeto que seja de interesse da minha criança, geralmente um brinquedo, né, com bastante cor. Posso inclusive usar brinquedos sonoros, se vocês acharem que isso estimula mais essa percepção da criança. E aí eu trago esse brinquedo muito próximo do campo visual da minha criança. Eu vou levantar ela um pouquinho assim, só para vocês conseguirem enxergar aí no vídeo, tá? E aí eu trago esse objeto bem próximo do campo visual da minha criança. E aí eu espero um momentinho para que ela fixe os olhos no objeto. E aí eu vou deslocando o objeto para um lado e para o outro. E eu percebo se ela tem coordenação ocular. Ou seja, será que os olhos acompanham o objeto? Será que ela é capaz de acompanhar isso que está gerando uma estimulação visual ou uma estimulação sonora? E aí eu faço o balanceio desse objeto com um pouquinho mais de distância para eu observar se a minha criança é capaz de acompanhar o objeto com a cabeça, não só com os olhos, mas ela é capaz de rodar a cabeça para acompanhar o meu objeto que está rodando? Isso também é algo importante dentro do processo do desenvolvimento, que é o que vai gerar interesse para que a minha criança faça a busca dos objetos e desenvolva um processo de coordenação manual. Bom, depois disso, eu ainda insisto com o objeto e eu estimulo a minha criança, converso com a minha criança e observo se ela é capaz de buscar o objeto com a mão. Ela é capaz de buscar o objeto com a mão? Ela é capaz de segurar o objeto com a mão? Ela é capaz de manipular o objeto ou de brincar com o objeto em linha média, ter a coordenação bimanual? Tudo isso eu observo com a minha criança ainda deitada na posição supino. Eu estou levantando a boneca aqui um pouquinho só para que vocês consigam enxergar o que eu quero aqui no vídeo, tá certo? Bom, aí eu ainda avalio se a minha criança é capaz de fazer o processo de rolar. Será que ela é capaz de virar de supino para decúbito lateral? Será que se eu gerar um estímulo aqui, ela vai conseguir alcançar o meu objeto com os olhos e vai tentar buscar o meu objeto com as mãos de maneira que ela rode o tronco e assume a posição de decúbito lateral? Eu vou avaliar se ela é capaz de fazer isso e eu avalio isso dos dois lados, tá certo? Pra gente ver se ela é capaz de rolar para o decúbito lateral direito e se ela é capaz de rolar para o decúbito lateral esquerdo, certo? Bom, agora a próxima posição que a gente avalia é a posição de decúbito ventral, onde a gente coloca a barriguinha em contato com a superfície, né? A gente também chama essa posição de posição prono. E aí o que eu observo nessa posição? Quando eu coloco a minha criança em prono, a minha criança é capaz de elevar a cabeça? Quando a gente coloca a criança sobre uma superfície, ela tem um reflexo, que a gente chama de reflexo de asfixia. Imediatamente, ela vai fazer uma lateralização da cabeça para ela deixar as vias aéreas livres. É um reflexo protetor que a minha criança tem.
Se a criança não apresentar, isso pode ser indício de uma lesão neurológica que comprometeu o desenvolvimento desse reflexo, dessa reação, tá certo? Bom, mas além disso, além dela manter as vias aéreas livres, né? Ela lateraliza um pouquinho o rostinho para deixar a boquinha e o nariz livre, ela ainda é capaz de fazer a extensão do pescoço? Ela é capaz de elevar a cabeça contra a ação da gravidade? E eu posso estimular aqui com objeto para que a minha criança tenha interesse de fazer essa posição e eu observo se ela é capaz de realizar esse movimento, certo? Bom, ainda em decúbito ventral, eu observo se a minha criança ela é capaz de colocar as mãos lá para frente. Porque quando ela coloca as mãozinhas lá para frente e ela se apoia em antebraço, ela consegue fazer uma extensão de cervical e uma extensão de tronco maior. Vou virar a minha criança aqui para vocês, olha só. Quando ela apoia as mãozinhas lá na frente, ela é capaz de fazer uma extensão de cabeça e uma extensão de tronco maior. E isso deixa ela mais livre para que ela consiga ter mais noção, né, do que está acontecendo ao seu redor. Isso desenvolve um pouquinho mais dessa capacidade sensorial, dessa capacidade espacial que a minha criança tem. Bom, ainda nessa posição, eu avalio se a minha criança consegue transferir peso, ou seja, ela é capaz de se apoiar num braço apenas e deixar o outro livre para ela buscar um objeto que ela tem interesse lá na frente? Ela é capaz de se apoiar só sobre uma mãozinha e manipular um outro objeto, brincar com outro objeto? Ela faz isso com os dois lados ou a gente percebe que ela tem mais facilidade ou mais dificuldade com um dos lados, certo? Bom, a gente ainda avalia nessa posição se a minha criança ela consegue fazer a transferência de peso, ou seja, será que ela transfere o peso ora para um braço, ora para o outro? E quando a gente estimula ela e ela eleva bastante a cabecinha para procurar o objeto que eu estou manipulando aqui em cima, ela é capaz de rolar novamente para a posição de supino? Será que ela consegue virar então de prono para supino, de barriga para baixo e assumir a posição de barriga para cima novamente, sozinha? Ela é capaz de fazer isso dos dois lados? Então, será que a gente consegue fazer a criança se interessar pelo objeto, olhar o brinquedo para esse lado e novamente rolar? Bom, agora eu avaliei tudo que eu podia na posição supino e tudo que eu podia de padrão motor na posição de prono. Eu preciso também investigar uma locomoção aqui dentro desse padrão motor. Se ela transfere peso, se ela consegue se apoiar ora no braço, ora em outro, será que ela consegue se deslocar nessa posição? Será que ela consegue rastejar? Como que eu faço isso? Eu trago alguns bichinhos, né? Alguns brinquedinhos, carrinho, alguma coisa que desperte o interesse da minha criança e posiciono lá na frente dela. E aí, ela vai se apoiar num braço só e vai deixar o outro braço livre para tentar alcançar o objeto. Mas o objeto está longe do seu alcance. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode estimular aqui, ó, fazendo uma flexão do joelhinho dela, apenas mantendo a flexão do joelhinho dela. Se ela tiver interesse, ela vai empurrar o pé contra o solo e vai conseguir chegar no objeto do seu interesse. E isso demonstra que a minha criança consegue rastejar, tá certo? Bom, depois disso, eu avalio se a minha criança ela é capaz de assumir a posição sentada. Então, quando a minha criança está sentada, será que ela tem controle de cabeça? Ela é capaz de ficar sentada e controlar a cabeça ou a cabeça cai contra a ação da gravidade? Eu devo observar isso. Eu também devo observar se a minha criança é capaz de controlar o tronco. Será que ela consegue ficar sentada sem apoio nenhum?
Será que ela é capaz de controlar o tronco contra a ação da gravidade? E se eu deslocar o tronco dela para um lado, para o outro, para frente, para trás, será que ela tem as reações de proteção? Será que ela é capaz de se proteger com as mãos? Quando eu desloco o tronco dela para frente, ela coloca as mãozinhas para frente e se segura? Quando eu desloco ela para o lado, ela coloca a mãozinha para o lado e se segura? Quando eu desloco ela para trás, ela coloca as mãos para trás e segura o tronco, impedindo a queda? Bom, tudo isso indica que a minha criança tem controle de tronco, e é isso que eu devo observar quando eu estou com a minha criança na posição sentada. Bom, e aí, quando a minha criança está na posição sentada, eu também devo avaliar se ela é capaz de assumir uma outra postura, que é a postura do gatinho. Bom, será que ela é capaz de sozinha assumir a posição de gatas? Então eu coloco a minha criança sentada e se ela tem a reação de proteção para os lados e ela tem a reação de proteção para frente, é apenas posicionar as perninhas dela aqui e colocar objetos na sua frente. Quando eu coloco objetos na sua frente, ela tem interesse por buscar esses objetos, ela vai projetar a força do corpo para as mãos e vai fazer uma elevação do quadril. E aí ela assumiu a posição de gatinho. E na posição de gatinho, será que ela é capaz de assumir essa posição de maneira simétrica ou não? A gente percebe que ela assume essa posição, mas as pernas não estão alinhadas, não estão simétricas, estão abertas demais, abduzidas demais. Ou não, ela é capaz de assumir uma posição de gatinho bem certinha. Como é o apoio das mãos na superfície? O apoio é com a mão fechada? O apoio é correto com a palma da mão? Ela é capaz de apoiar todo o peso corporal sobre as duas palmas da mão de maneira correta? Bom, sim, eu avalio e se a resposta for positiva, eu continuo avaliando. Será que ela consegue assumir a posição de gatas e também consegue se deslocar de gatas? Ela consegue fazê-lo engatinhar? Trago então os objetos mais distantes dela e estimulo para ela vir pegar os objetos ou para vir pegar o brinquedo de interesse e eu vou avaliar se a minha criança é capaz de engatinhar ou não. Bom, próxima posição que eu avalio a partir dessa é se a minha criança assume a posição ajoelhado. E como que eu faço isso? Então, a partir da posição de gatas, eu ofereço aqui um apoio nas mãos. E aí, apoiando na minha mão, ela é capaz de assumir a posição ajoelhada, ou seja, manter os dois joelhos apoiados na superfície e ficar ajoelhada? Quando está ajoelhada, tem controle de cabeça ou a cabeça fica caída? Tem controle de tronco ou o tronco fica projetado para frente? Mantém uma postura simétrica, organizada ou não? Quando fica ajoelhada, fica toda torta, fica pendida para um dos lados, fica se apoiando mais numa perna do que em outra, enfim. Bom, depois a gente avalia se a criança é capaz de ficar na posição semi-ajoelhada. Então ela precisa transferir todo o peso para uma perna de apoio e colocar a outra perna lá na frente. Ótimo! A minha criança consegue assumir a posição semi-ajoelhada. Ela é capaz então de transferir o peso. Será que ela faz isso com as duas pernas? Devo avaliar. Ela precisa de apoio das mãos, ela precisa se segurar e esse apoio, como que ela está se tracionando para conseguir se manter na posição ou ela só está dando um apoio para garantir equilíbrio e se manter na posição solicitada? Depois disso, a minha criança é capaz de assumir o ortostatismo? Ela fica em pé? Em pé, ela é capaz de transferir o peso? Ora se apoia numa perna, ora se apoia em outra. Como que ela mantém os membros inferiores? Eles estão mais unidos ou eles estão completamente afastados, denotando uma falta de equilíbrio?
Bom, e se eu oferecer as minhas mãos, a minha criança é capaz de dar alguns passinhos? Ela faz algum deslocamento? Ela é capaz de andar? Bom, tudo isso a gente avalia dentro desse processo de padrões de movimento. Então, eu tenho uma avaliação específica que é para avaliar as disfunções que a minha criança apresenta conforme a sua patologia, e eu também tenho essa avaliação, que é a avaliação dos padrões motores. Essa avaliação dos padrões motores, onde a gente avalia cada uma das características da minha criança em cada uma das posições, me ajuda e me norteia a entender qual é a fase do desenvolvimento que a minha criança está. De acordo com o que ela faz ou de acordo com aquilo que ela não é capaz de fazer, a gente consegue então calcular a idade motora da minha criança. E calculando a idade motora da minha criança, a gente vai fazer uma comparação com a idade cronológica. Então, por exemplo, a minha criança ela já tem 1 ano e 8 meses de idade cronológica. Ela nasceu há 1 ano e 8 meses atrás. Mas quando eu faço a avaliação dos padrões motores dela, ela ainda tem só 7 meses de idade motora. Ou seja, ela está com atraso de mais de 1 ano de desenvolvimento motor. Então, além de cuidar das disfunções da patologia que ela apresentar, eu ainda vou cercar ela de uma estimulação para que ela tenha subsídios e ela tenha condições de explorar esse processo de desenvolvimento motor e gerar condições favoráveis para que ocorra esse processo de maturidade cerebral e esse processo de adaptação do sistema locomotor para que a minha criança consiga assumir as funções motoras, né, os padrões motores que são importantes para o seu desenvolvimento motor. Certo, gente? Bom, mostrei para vocês um pouquinho de como a gente faz esse processo de avaliação, mas no dia da nossa aula a gente vai explorar isso mais e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para tratar se a criança tiver alguma disfunção, como que eu vou aplicar esse processo de estimulação. Além disso, a gente vai discutir a avaliação e o tratamento de uma série de patologias que são muito comuns dentro da pediatria. Paralisia cerebral, espina bífida ou mielomeningocele, torcicolo congênito, displasia de quadril. Vamos falar também sobre algumas disfunções respiratórias, como bronquiolite, como cardiopatia congênita. Então, a gente tem uma aula recheada de condutas fisioterapêuticas, de práticas, e eu aguardo vocês aqui no nosso encontro, tá certo? Um grande abraço e até mais!